um destaque que trata de uma repercussão à decisão do TSE que impactou, no trabalho de empresas jornalísticas como da Jovem Pan News. Na tentativa de explicar toda essa onda de censura, o PT, Partido dos Trabalhadores, lançou uma nota em que diz ser contra a censura. No texto, o partido diz ser necessária a implementação de regras que coloquem as mídias nos eixos, de forma que o compartilhamento de informações seja justo. Nessa nota, a campanha petista diz o seguinte, abre aspas, regular a mídia significa colocar regras mínimas de funcionamento desse mercado, por exemplo, para que a riqueza dele não fique na mão de apenas uma empresa. Repare, não tem nada a ver com regular ou censurar conteúdo. Significa apenas garantir que esse mercado seja justo, fecha aspas. Para começar nossa rodada de análises e discussões, Marco Antônio Costa, quero chamar a atenção para algumas coisas que constam nessa nota do Partido dos Trabalhadores, que adotou uma estratégia de um texto mais subjetivo, Porque, apesar de dizer ser contra a censura, falou em regras para colocar as mídias nos eixos. Quais regras? Boa noite. Nós só, rapidamente, Marco, estabelecer regras mínimas de funcionamento do mercado para que a riqueza desse mercado não fique na mão de uma empresa só. Como você classificaria esse comunicado, Marco? Boa noite, Daniel, meu caro Daniel, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan. Bem, é muito simples, A gente tem aqui uma situação onde o partido que pediu a censura, o partido que pediu, aliás, todos os pedidos realizados na esteira aí dessa ação movida pelo PT, tem um caráter amplamente autoritário, despótico, desarrazoado, inconstitucional e ilegal. Porém, quando eles são deferidos pelo TSE, porque, veja, você como parte pode pedir o que você quiser. Cabe ao magistrado simplesmente negar aquilo que você pede, indeferir aquilo que foi pedido. O que é problemático é que o partido faz um pedido completamente maluco e o tribunal aceita, defere aquilo que foi pedido ilegal e inconstitucionalmente. Então, quando você tem uma situação dessa, fica escancarada completamente a vontade daquele partido com relação à maneira como eles enxergam a mídia, a imprensa, a liberdade de expressão. Nota oficial, pode pegar essa nota aí, rasgar em 1000 pedaços, porque não serve para porcaria nenhuma. É só hipocrisia. Perceba como o discurso é vago. Nós somos contra a censura de imprensa. Você acha que tem algum ditador, Felipe, que fala que é ditador? Você conhece algum ditador que se assume como ditador? Algum autocrata que se assume como tal? Alguém aqui conhece uma pessoa que é autoritária, que fala que é autoritária? Não existe isso. Nunca existiu. A história do século XX inteira é repleta de pessoas de viés despótico que sempre se assumem como democratas, que sempre se assumem como defensores agora do que está na moda, da justiça social. E quando eles trazem esse papo de justiça para o meio das comunicações, para esse ambiente da imprensa, é risível, é patético. Você vê nas falas, não só do Luiz Inácio, como de várias outras pessoas do PT, o viés autoritário. Eles não querem democratizar porcaria nenhuma. Democratização é uma frase, é uma palavra, é uma expressão que eles acabam utilizando só para enganar trouxa. Quem consegue enxergar a real intenção dessa turma, nota de cara que eles usam qualquer expressão para abrandar um discurso amplamente autoritário, despótico, que tem a intenção de sufocar o contraditório, de sufocar aqueles que não concordam com eles. Então, essa nota do PT não significa absolutamente nada, eles só reafirmam o interesse que eles têm de usar essas pequenas expressões aí ambíguas com o intuito de enganar as pessoas a respeito da real intenção que eles têm. Felipe Monteiro, ambiguidade à parte, olha só o que consta nessa nota do PT. Regular a mídia significa colocar regras mínimas de funcionamento desse mercado. Agora, o conceito de regra mínima, ele é muito abrangente. Pode ser uma regra que não mexa em absolutamente nada no funcionamento,
ou uma regra que mude absolutamente tudo, né? Esse é um tema, claro, de como o debate no Brasil ele é muito pobre, não é? Infelizmente, a regulação da mídia é um termo muito importante e não tem nada a ver regulação e censura. A nossa Constituição Federal, no artigo 220, por exemplo, é um dispositivo constitucional que regula a comunicação social. Já está lá a regulação, né, em muitos aspectos, né? Está lá claramente dizendo que é vedado que tipo de censura política, intelectual e artística. Está lá determinando que lei federal deve regular determinadas matérias, inclusive dispor sobre a questão da propriedade de empresas estrangeiras em cima de empresa de comunicação social. Ou seja, a regulação é uma realidade e, no meu entendimento, não tem nada a ver com regular o conteúdo, regular o editorial e, mais do que isso, não tem nada a ver com censura, não é? E o nosso Código Brasileiro de Telecomunicação, que é uma regulamentação, por exemplo, da mídia, ele é de 62. Ou seja, é claro que há necessidade de discutir, né, uma regulação mais moderna da mídia, né? Todos os países ocidentais democráticos, ele regula a mídia. Os Estados Unidos, por exemplo, que é a meca da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, tem a Comissão de Telecomunicação Federal que determina determinadas regras para a mídia. Por exemplo, nos Estados Unidos, o dono de empresa de telecomunicação não pode ter o jornal na mesma cidade, por exemplo. Há também a obrigatoriedade de um conteúdo mínimo educacional diário, né? A comissão, o Conselho da Comunidade Europeia, por exemplo, na mesma linha se discute a questão da regulação da mídia, tá? Então, o que eu gostaria de entender, e que eu acho que é importante de colocar aqui, Marco, não é ser contra a regulação da mídia, tá? Porque, por exemplo, aposto que você é contra, se eu fosse um magnata de esquerda, comprar todos os meios de comunicação para fazer propaganda da esquerda, por exemplo. Você é contra isso, com certeza. Logo, você é a favor da regulação em determinados termos, né? Então, assim, o que a gente tem que... Você esperou a minha resposta, não? Desculpa, o que a gente tem que... Só não presume o que eu penso. O que a gente tem que... Eu quero ouvir depois. O que a gente tem que ver, no caso, é saber que tipo de regulação o PT quer fazer. Esse é o debate que nós temos que fazer, né? Que tipo de regulação o PT quer fazer? Ô, Felipe, né? Você percebe... Eu sou contra a regulação do conteúdo. Não, pera só um pouquinho. Você percebe como você, muitas vezes aqui no programa, se coloca de maneira inocente diante de gente que não é inocente? Você percebe a situação de sujeição à qual você se coloca? Então, quer dizer, você quer jogar um jogo viciado proposto por eles. É estranho isso. E outra coisa, quando você presumiu antes a minha visão, eu sou sempre a favor de mais liberdade. Inclusive, o fato de os Estados Unidos serem um país que mais defende a liberdade, ou com a melhor qualidade, pelo menos, até do ponto de vista de interferência do Estado na vida do cidadão, não quer dizer que lá não tem uma série de problemas e erros. Claro que tem, óbvio que tem. E esses problemas e erros estão voltados justamente no que se refere a essas interferências. Já existem magnatas de esquerda controlando o ambiente midiático americano, CNN, ABC, MSNBC, todas as grandes empresas desse conglomerado gigantesco estão na mão de esquerdistas. Sabe sabe o que eu acho que resolve? Regulação. O quê? O livre mercado, não é regulação. Vem a Fox News e domina a audiência dos Estados Unidos por conta exatamente de ser uma voz lúcida, que tem grandes apresentadores, grandes comentaristas, excelentes jornalistas, e eles fazem um belo de um contraponto, inclusive colocando gente de esquerda nos programas. Então, o que eu acho, Felipe, que resolve é sempre a liberdade. Esse papo de regular, especialmente na mão de petista, é um problema sério porque eles usam isso como um signo de pega-trouxa. Eles falam que vão regular, na verdade, eles vão entrar sim na matéria que a gente está levantando aqui. Eu sou contra isso. Não é. Você joga o jogo viciado da forma como eles querem. Eu vou falar mais ainda, porque é bizarro isso. A hora que eles falam, nós somos a favor de uma regulação técnica, e eles mesmos apresentam, por conta de todos os seus líderes, as suas lideranças,
o seu próprio partido no TSE agora defende uma censura ampla e restrita, poxa, meu amigo, se você não percebe isso, o Brasil... só para concluir, o Brasil inteiro está vendo isso. É escancarada essa vontade de cercear a liberdade de expressão e liberdade de imprensa dos outros. Como é que você pode achar que essa notinha mequetrefe de 5ª categoria reflete alguma coisa séria de regulação técnica? Se eles tivessem uma regulação técnica, ela estaria num programa de governo apresentado em detalhes, cujo candidato já teria falado ampla e nacionalmente também. E não é isso que acontece, Felipe. Então, quando você fala, veja bem, eles falaram que é regulação técnica, então vamos levar isso em consideração, você está sendo muito inocente, muito ingênuo e, infelizmente, você vai ser devorado. É a gazelinha sendo devorada pela hiena. Não, aí eu acho que você subverte totalmente a definição de regulação, né? Regulação econômica não tem nada a ver de ingerência de conteúdo. O que eu concordo contigo, Marco, que no ambiente que nós estamos vivendo hoje em dia, né, que a gente está vendo meios de comunicação serem censurados, é complicado e delicado você falar em regulação econômica. Porque o eleitor médio, né, e as pessoas, naturalmente, vão ver a regulação como uma afronta ao conteúdo e uma afronta à liberdade editorial dos meios de comunicação, né? Então, nesse aspecto específico, eu concordo contigo. Mas não dá, Marco, para a gente não discutir uma questão importante, né? Que há regulação da mídia no Brasil já. Já há regulação. Você sabia que o Código Brasileiro de Telecomunicação, que é a regulação, é de 62? Ele regula a mídia. Olha lá, tem uma lei que regula a mídia, gente. Agora, Felipe, não, perfeito. Agora, quando você traz à tona a necessidade de modernização dessa legislação, que originalmente é dos anos 60... essa nota do PT não fala absolutamente nada em relação a isso, né? Eu acho que é isso que é uma nota extremamente vaga, se a gente for analisar. Que fala em colocar a mídia nos eixos. Perfeito. O que significa isso? Eu acho que realmente a nota do PT é uma nota infeliz, né? Quando ele fala, por exemplo, colocar as mídias nos eixos, né, parece que ele está ameaçando a mídia no final das contas, né? Mas a ideia de regulação é uma ideia que está sendo discutida no mundo todo. Nossa, né? Posso falar uma coisa? No mundo todo. Essa no mundo classe... todo. E é uma ideia... Não, eu ouvi você falar, agora eu ouvi falar. É porque... Deixa ele concluir, Marco. Os pedetistas estão destinados a serem consumidos pelos petistas. Que pedetista? Deixa ele concluir o raciocínio. Que pedetista? Vocês vão ser O Marco está afiado hoje. A alma de vocês é sugada pelo PT. Vocês merecem a extinção que está vindo. Esse posicionamento é a prova disso. Felipe, conclui seu raciocínio que o Eu Marco... não tenho nenhuma obrigação partidária aqui, Marco. Pelo contrário, eu não tenho partido. Mas é a classe de pensamento. O meu partido é o Brasil. A linha de pensamento Ponto final. Meu partido é o Brasil. Meu partido é o Brasil. Já escutei isso, hein? Mas não sou bolsonarista. Vou deixar claro. Marco, conclui seu raciocínio. Não, Felipe, você... Não, assim, o que eu acho é o seguinte. A regulação, ela está sendo discutida no mundo todo, né? E eu gosto de deixar claro aqui, gente, vamos separar censura, ingerência em conteúdo de regulação econômica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Regulação econômica nada mais é do que você permitir o que o Marco falou aqui, por exemplo. E isso que eu não entendo, Marco. Você acabou concordando comigo, né? Você fala que o problema dos Estados Unidos é ingerência, a ingerência do Estado, a regulação, de certa forma, você permite distender determinado momento, determinados assuntos. Ponto final. A ideia aqui que a gente tem que discutir é a forma de funcionamento dos meios de comunicação, não no sentido de conteúdo, liberdade editorial. Então, isso é sagrado. Isso ninguém mexe, ninguém toca. Mas então precisa mudar o quê? Discutir no sentido de... De novo, Felipe. Qual é o ajuste, então? Não tem. É esse o problema. O Felipe, ele parece que não dá para dissociar. Dá para dissociar, Marco? Posso fazer uma pergunta só para você, Marco? Uma pergunta só. Só rapidamente. O problema da regulação é a mentalidade brasileira de vários setores regulados aqui no Brasil é tão estúpida que a gente gerou uma hipernormatização de vários setores e gerou o quê? Barreiras de entrada. Por que hoje a gente tem uma série de oligopólios aqui no Brasil no setor bancário, no setor de telecom, no setor elétrico? Porque visando proteger alguns grupos, né? O mercado é muito difícil, é caro. Você ter advogado, você ter estrutura técnica, ter equipe para montar e atender todas essas normas que se proliferam e que você nunca sabe quando e onde vão mudar. Então,
É essa grande burrice que existe aqui no Brasil. Eu sou a favor de uma ampla desregulamentação para você viabilizar mais competição em vários setores. Então, quando a gente fala da mídia, você tem um problema muito sério. Esse papinho seu, eu acabei de provar o contrário. Eu falei o seguinte, já existe uma dominância de esquerdista em vários meios de comunicação nos Estados Unidos. Isso não protege essa liberdade editorial que você tanto fala. Por quê? Porque é competição. Eles dominam, eles vão lá, compram grandes grupos, grandes fundos de investimento compram esses grupos de comunicação e, infelizmente, você tem essa captura. Agora, o que resolve isso? Eu, como uma pessoa que tem um viés conservador liberal, poxa, é mais liberdade. É a possibilidade de você ter a criação ou até a emergência de uma empresa como a Fox News, que vai dominar uma parcela gigantesca do mercado. As outras estão sofrendo nas mãos da Fox News. A mesma coisa serve para o Brasil. Depois o mercado ele vai se autorregulamentando, ele se organiza sozinho, sem precisar dessa interferência de burocrata. Para fechar, Felipe. Tem uma questão que o Marco erra profundamente. A premissa dele é completamente equivocada no seguinte aspecto, né? A radiodifusão ela é uma concessão pública pelo seguinte motivo. As bandas, Marco, são limitadas, entendeu? Só por isso já tem que ter a regulação do Estado. As bandas são limitadas. Eu não posso chegar na minha casa, vou abrir uma televisão aqui e entrar, por exemplo, na radiodifusão de outra rádio, né? Na banda de outra rádio. Não tem como. É limitado. Por ser limitado, obviamente, por si só, tem que ter regulação, né? O conceito básico de regulação vem da ideia de escassez, né? Ou seja, não tem banda para todo mundo. Sabe o que é se eu quiser montar uma TV, eu não consigo. Por quê? Porque a banda tá tomada. Então o Estado tem que estar lá para regular. Então, assim, tua premissa está errada, Marco. Tua premissa está errada. Já está errada de cara. E digo mais ainda. E essa regulação, como eu falei aqui agora, não tem nada a ver com Posso conteúdo. Falar qual que é a tara do com PT? Censura. Sabe o que dá para ler nas entrelinhas? Se você tiver um pouquinho de malícia só, você consegue ler. Jovem Pan é rádio e TV. Sabe o que o PT quer fazer? Proibir um dos dois para Jovem Pan. Se chegar no poder um petista, o que ele vai fazer? Ele vai desmantelar a Jovem Pan com base nessa premissa que o Felipe acabou de colocar. Porque não pode ser dono de tudo. Porque não pode ter rádio e TV junto. Quem falou isso, Marco? Essa é a premissa da esquerda. Não, você está deixando muito claro que se tem muita concentração de poder, poder de informação, nós temos que tomar cuidado. Eu não falei nada disso. E eu estou falando que não é a sua leitura, você não me ouviu. Eu falei que é a leitura do petista. Você está muito inocente num debate que não tem nada de inocente. Eu estou querendo trazer um argumento técnico para você. Não tem nada de técnico aí. A malícia do petista qual que é? É pegar uma Jovem Pan como exemplo e falar: nossa, tem rádio e TV? Não pode. Só falta querer fazer jornal depois. Não, a gente tem que quebrar, porque essa é a justificativa que eles usam quando eles falam da regulação americana. Então você vai me desculpar, Felipe.